Stephen Jay Gould, um dos maiores evolucionistas do século XX, admite: a maioria dos fósseis de hominídeos, embora sirvam de base para especulações intermináveis e narrativas elaboradas, são fragmentos de mandíbulas e restos de crânios. O evolucionismo usa semelhanças anatômicas entre os seres vivos para construir supostas relações evolutivas entre eles. Por exemplo, semelhanças entre os 5 dedos dos humanos em comparação com as asas dos pássaros ou até mesmo com as nadadeiras de uma baleia. A teoria de que as aves modernas são descendentes diretas dos dinossauros vem desse raciocínio de semelhança anatômica. Muitas diferenças anatômicas são ignoradas para fazer essas conexões. Mas a questão é, semelhanças, sejam anatômicas, fisiológicas ou genéticas, podem de fato provar ancestralidade comum? A semelhança por si só não diz nada sobre quais mecanismos são responsáveis pela aparente relação. Depende de uma suposição muito grande, mas não comprovada, de que quaisquer semelhanças encontradas são devidas à descendência de um ancestral comum. Os pesquisadores se concentram tanto nas semelhanças que acabam ignorando as enormes diferenças entre as estruturas anatômicas dos seres humanos com os símios. A suposta árvore da evolução humana é construída por alguns fragmentos de ossos. A evidência científica primária para construir a história evolutiva do homem é lamentavelmente um pequeno conjunto de ossos. E é exatamente assim no caso do famoso chimpanzé chamado Lucy. Os ossos de Lucy se encaixam em proporções de macaco. O andar bípede vertical de Lucy nunca foi provado. Os ossos do braço de Lucy estão quebrados e faltam pedaços. Então, o comprimento original dos braços não é claro. Os evolucionistas, malandramente, encurtaram o espaço entre os ossos que faltam. Isso fez com que Lucy tenha braços mais curtos, semelhante ao dos humanos. Mas Lucy poderia ter braços longos, semelhante ao braço dos macacos. Os chimpanzés têm braços mais longos para balançar nas árvores e pernas mais curtas para andar com os nós dos dedos. Já os espécimes de Lucy têm partes das pernas e dos braços que estão faltando. Portanto, toda a afirmação de que Lucy era bípede é meramente uma suposição de que os ossos dos braços eram mais curtos e os ossos das pernas mais longos. Então, existe uma margem de manobra dos evolucionistas para estimar o comprimento original. Sem qualquer manipulação de viés confirmatório, os ossos se encaixariam perfeitamente com as pernas curtas de um macaco. Os evolucionistas acrescentaram até 15 centímetros nas lacunas dos ossos, produzindo pernas longas e semelhantes às pernas humanas. A ciência que carece de evidências concretas e está profundamente comprometida com viés confirmatório pode transformar pés de macacos em pés de seres humanos. Na verdade, usando um mero dente de porco, essa mesma ciência afirmou por muitos anos ter encontrado o elo perdido do homem. Uma das mais notáveis fraudes na história da ciência.
As reconstruções de carne também são altamente subjetivas. Tentam diminuir as habilidades intelectuais humanas, enquanto dão às reconstruções simiescas brilhos de inteligência e emoção semelhantes à dos seres humanos. Uma tática comum em livros sobre as origens humanas. A humanização de macacos e a macaquização dos humanos. Um antropólogo de Harvard diz: as supostas restaurações de tipos ancestrais de homens têm pouco valor científico e provavelmente servem apenas para enganar o público. Os chimpanzés são adequados para a vida nas árvores. Os humanos são adequados para viver no solo. As mudanças anatômicas necessárias para passar da vida nas árvores para a vida completamente terrestre são muitas. Requer uma nova coluna, um formato e inclinação diferente da pelvis e pernas que se angulam a partir dos quadris. Precisamos de joelhos, pés e dedos dos pés projetados para andar ereto. Os fósseis de hominídeos geralmente se enquadram em um de dois grupos: espécies semelhantes a macacos e espécies semelhantes a humanos, com uma completa e grande lacuna entre os dois. O tamanho do cérebro não é um bom indicador de inteligência. Os homens têm uma faixa de crânio de 1150 a 1600 ml, enquanto as fêmeas têm uma faixa de 1050 a 1400 ml. Isso significa que as mulheres são menos inteligentes do que os homens? Não necessariamente. Não dá para julgar a inteligência de uma pessoa baseado no tamanho da cabeça dela. E quanto às pessoas afetadas pelo nanismo? Elas são menos inteligentes do que as pessoas de estatura média só porque têm massa cerebral menor? Não, é claro que não. Então, por conta do darwinismo, uma ciência cheia de falácias e erros, ideias absurdas e maldosas foram amplamente aceitas historicamente. Uma delas foi a de que o tamanho do crânio era proporcional à inteligência. A ideia de que o tamanho do crânio se relaciona com a inteligência surgiu por darwinistas sedentos em confirmar a narrativa da evolução humana. Ora, é conhecido que os neandertais tinham crânios maiores do que os seres humanos de hoje. A chamada evolução fez o cérebro do homem crescer e depois encolher? Que loucura! Os neandertais seriam humanos mais inteligentes do que nós? Essa pergunta não faz sentido. O tamanho do crânio, como um indicador de inteligência nos seres humanos, é uma pseudociência. E não apenas nos seres humanos. Os corvos são considerados um dos animais mais inteligentes na Terra, e eles têm um cérebro do tamanho do nosso polegar. Hoje, as fraudes do evolucionismo não se manifestam tão explicitamente, mas elas continuam através de falácias lógicas, ideias circulares e alegações que jamais foram provadas. O evolucionismo é a pior face daquilo que se tornou a ciência. Na verdade, o evolucionismo é a expressão perfeita da chamada ciência moderna. Uma ciência que exige mais fé do que qualquer religião.